Cláudio sempre foi o tipo de homem que os outros viam como livre. Festas, bebidas, mulheres, noite sem hora para acabar. Mas por dentro, era como se ele carregasse um buraco. Um vazio tão antigo que ele já nem sabia mais quando começou. Num domingo qualquer, ao acordar sozinho no apartamento bagunçado, com gosto amargo de álcool e eco de risadas falsas, Cláudio encarou o espelho. E pela primeira vez, sentiu algo mais forte do que o desejo de continuar naquela vida. Sentiu cansaço. Não físico, existencial. Eu não aguento mais essa vida, murmurou para si mesmo. E como se o universo o ouvisse, numa tarde de sol comum, conheceu Débora. Ela era diferente. Tinha um brilho sereno no olhar e uma calma que desarmava qualquer defensiva. Cláudio se apaixonou rápido. E ela também. Logo estavam juntos, fazendo planos, sonhando com um futuro onde tudo seria diferente. E por um tempo, foi. Mas o problema nunca foi a falta de amor. O problema era o que vinha com ele. Cláudio, mesmo tentando ser outro homem, não sabia como lidar com o que sentia. O ciúme veio de mansinho. Um comentário ali, um olhar desconfiado aqui. Logo, virou rotina, desconfiança, acusações, tentativas de controle. Débora, no início, achava que era só insegurança passageira. Mas com o tempo, entendeu. Aquele amor estava virando prisão. Cláudio não queria machucá-la. Mas era como se uma força invisível o empurrasse para repetir os mesmos padrões que jurou abandonar. Na infância, ele havia crescido em meio a gritos. Um pai agressivo, uma mãe submissa. Amor, para ele, sempre veio com dor, controle, ausência e medo. E assim, sem perceber, ele se tornou reflexo do que mais odiava. Um homem preso em crenças antigas, que dizia a si mesmo: eu não sou digno de ser amado. Se eu não controlar, vão me abandonar. Se eu for vulnerável, vão me destruir. Essa era a voz que o guiava. E quanto mais tentava sufocar o vazio com ciúmes, mais perdia Débora, e a si mesmo. Débora, tentando ainda enxergar o homem por trás da dor, decidiu ajudar. Falou sobre terapia, sobre buscar algo além das respostas óbvias. Cláudio, você precisa entender o que está te ferindo por dentro. Não é só sobre mim. É sobre você com você mesmo. Mas Cláudio resistia. Tinha medo do que podia encontrar. Até que, em mais uma madrugada, após uma briga intensa, ele ficou ali, sozinho, no chão da sala, olhando pro nada, e sentiu que se não mudasse, iria se perder de vez. Foi quando Débora deixou um papel sobre a mesa. Nele, apenas um nome. TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, e um número de telefone. Cláudio encarou aquele papel como quem encara uma porta entreaberta. A dúvida: atravessar ou continuar onde sempre esteve. Cláudio hesitou por dias. O papel com o número da terapeuta TRG ficou sobre a mesa como uma ferida aberta, que ele evitava encarar. Até que, em um domingo nublado, com os olhos fundos de mais uma noite de bebida e brigas, ele ligou. A terapeuta o recebeu com um olhar firme, mas acolhedor. E logo no início da sessão, disse algo que Cláudio não entendeu de imediato. Você não está aqui para consertar o que está quebrado. Está aqui para se lembrar de quem era antes de se quebrar. Silêncio. Aquela frase ficou ecoando enquanto ela explicava o método da TRG. Um processo que acessa memórias traumáticas congeladas no tempo, resignifica dores enraizadas e reconstrói a estrutura emocional a partir do presente. Na segunda sessão, Cláudio começou a revisitar o passado. Vamos acessar o lugar onde essa dor nasceu, disse a terapeuta. E ali, algo se abriu. Cláudio viu a si mesmo com 8 anos, sentado na escada da casa, escutando os gritos do pai com a mãe. Lágrimas silenciosas, medo estampado no rosto. Eu pensava que era culpa minha. Se eu fosse um filho melhor, talvez ele não gritasse tanto. Ali nasceu a primeira crença limitante. Eu sou o problema. Com 12 anos, Cláudio viu a mãe arrumar as malas e ir embora. Ele não entendeu. Ninguém explicou. Apenas disseram: ela não aguentou mais. Mais uma marca. Quem ama, vai embora. Não sou digno de permanência.
A terapeuta o guiou por mais imagens, mais sentimentos engavetados. Na adolescência, ele tentou ser forte. Criou uma casca. Foi quando conheceu a bebida. Primeiro, por diversão. Depois, por necessidade. O álcool era o único jeito de anestesiar a dor que ele não sabia nomear. Toda vez que você bebe, Cláudio está tentando calar aquela criança assustada que ainda vive aí dentro, disse a terapeuta, suavemente. Ele chorou. Pela primeira vez, sem vergonha. Sentiu a dor crua. Sentiu a verdade nua. Percebeu que passou a vida tentando fugir da dor com mulheres, festas e álcool, mas que, no fundo, só queria ser visto. Só queria ser amado sem medo. E mais, entendeu que sua possessividade com Débora não era amor. Era pavor de ser abandonado outra vez. E a tentativa de controlar o outro era, na verdade, um grito por segurança que nunca teve. Compulsão, a repetição. Autossabotagem. Medo travestido de paixão. Ele havia recriado, em todos os relacionamentos, a mesma ferida original. O abandono. Porque o inconsciente grita até ser ouvido. Cláudio saiu daquela sessão em silêncio. Mas algo nele havia mudado. E uma vez que você enxerga a raiz, não tem mais como fingir que ela não está ali. Depois das primeiras sessões de TRG, Cláudio já não era mais o mesmo. Não porque tinha mudado completamente, mas porque, pela primeira vez, sabia onde estava ferido. Antes, ele se confundia com a dor. Agora, começava a separá-la de quem era. As sessões seguintes mergulharam ainda mais fundo. Ele reencontrou lembranças que havia enterrado sob o peso da vergonha. A primeira vez que chorou e ouviu do pai. Homem não chora. A primeira vez que tentou se expressar e escutou da mãe. Cala a boca, menino. Você só fala besteira. E ali se formaram mais duas crenças. Demonstrar sentimento é fraqueza. Minha voz não tem valor. A terapeuta ajudava Cláudio a reprocessar essas memórias com técnicas específicas da TRG. Ele revivia, sim, mas agora com novos recursos emocionais, como se dissesse à criança ferida dentro dele. Eu tô aqui agora. Você não tá mais sozinho. Começava ali a reconexão com seu próprio valor. Pouco a pouco, Cláudio trocou a fuga pela presença. Reduziu drasticamente a bebida. Não por obrigação, mas porque já não fazia sentido anestesiar o que ele agora estava aprendendo a acolher. Começou a passar mais tempo consigo mesmo. Descobriu o gosto pela leitura. Retomou o violão antigo que estava encostado havia anos. Débora notou a mudança. Não era mais o homem ansioso em controlar cada passo dela. Era alguém que estava aprendendo a se observar e a respeitar o espaço do outro. Eles conversaram. Eu tô reaprendendo a ser quem eu nunca soube que podia ser, disse Cláudio. Ele ainda errava. Ainda tinha gatilhos. Mas agora, sabia voltar. Sabia pedir desculpas. Sabia se escutar. Começou a olhar no espelho e reconhecer alguém que merecia respeito, o próprio. E com isso, o amor próprio, antes uma ideia distante, começou a se tornar prática. Ele entendeu que amar a si mesmo não é um sentimento abstrato. É um conjunto de escolhas diárias. Escolher dizer não ao que fere. Escolher ficar onde há paz. Escolher cuidar da mente com o mesmo zelo que cuidaria de alguém que ama. Nas sessões seguintes, a terapeuta trouxe uma metáfora. Cláudio, você passou a vida tentando remendar uma casa construída em cima de uma fundação podre. A TRG não veio só para trocar os móveis. Ela veio derrubar o que não serve e reconstruir tudo do zero. E ele sorriu. Porque, pela primeira vez, isso fazia sentido. Fazia quase 12 anos que Cláudio não via o pai. Desde o último rompante de violência, desde a última garrafa quebrada no chão da cozinha. Ele dizia a si mesmo que tinha superado, que não precisava daquele reencontro. Mas, no fundo, sabia. Algumas feridas só cicatrizam quando você encara a origem. O telefonema veio de surpresa. Seu pai tá internado. Pressão alta. Complicações. Tá perguntando por você. Cláudio sentiu o estômago revirar. Uma parte dele quis recusar. Quis sumir. Mas outra, a parte nova, que vinha nascendo, disse em silêncio. É hora. No hospital,
O pai parecia menor do que Cláudio lembrava. Mais frágil, mais humano. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Carregavam peso, arrependimento e medo. Achei que você não viria, disse o pai, com voz fraca. Silêncio. Cláudio respirou fundo. A TRG o havia preparado para isso. Não para esquecer, mas para não se fundir com a dor outra vez. Eu quase não vim, respondeu com sinceridade. Mas eu precisava olhar para você sem raiva, sem medo, sem peso. O pai tentou chorar, mas as lágrimas vinham travadas, como sempre foram. Eu não soube ser pai. Só repeti o que fizeram comigo. Aquela frase doeu. Mas agora, Cláudio conseguia ouvir sem absorver. Ele entendeu que o ciclo vinha de longe, mas que alguém precisava parar de repeti-lo. Naquele quarto de hospital, Cláudio não encontrou redenção. Não houve abraço cinematográfico, mas houve liberdade. Porque naquele instante, ele se libertou da necessidade de revanche, da fome por reconhecimento, da prisão do passado. Ele não precisava mais que o pai mudasse. Ele havia mudado. Na saída, o céu estava limpo. E pela primeira vez em anos, Cláudio caminhou leve. Às vezes, a maior coragem não está em enfrentar o mundo, mas em voltar para dentro de si e encarar o menino ferido que ainda chora em silêncio. Cláudio não mudou da noite pro dia. Não virou herói, mas aprendeu que ser forte é escolher não repetir a dor. É olhar para o passado sem se perder nele. É cuidar das feridas com presença e paciência. Porque no fim, a maior vitória não é mostrar que venceu. É voltar a ser inteiro, mesmo em pedaços.